Você sabe o que é budget de tokens? Para quem não sabe, budget de tokens no contexto da IA é um orçamento de tokens, ou seja, um orçamento de fichas que você pode utilizar para realizar determinadas ações utilizando a IA. Algumas ações elas utilizam mais fichas e outras ações elas utilizam menos fichas, ou seja, mais ou menos tokens. Existe um verdadeiro câncer se espalhando por aí agora mesmo, ele se chama budget de tokens. E é melhor não se deixar enganar, é uma das maiores distopias que já saíram do Vale do Silício. Eu queria começar aqui falando sobre um cara chamado Dara Modei, o CEO da Anthropic, a empresa responsável pelo Cloud Code que você usa aí no seu dia a dia como programador. O Dara é um cara que eu tenho certeza que toda vez que um jovem de 18 anos consegue um emprego, ele sai correndo, agarra o funcionário mais próximo da Anthropic e começa a berrar. O que está acontecendo? Eram para zero seres humanos estarem empregados. Zero seres humanos estarem empregados. E essa é basicamente a vida deles, pessoas. As pessoas não querem ninguém empregado. Eles querem as IAs deles empregadas. Então, eles vão fazer de tudo para te vender esse discurso. O Dário vai constantemente nos noticiários para dizer que as pessoas vão ficar todas desempregadas, que os programadores vão desaparecer. E essa é a melhor estratégia de marketing possível, né? Criar pânico. Isso é tipo dizer, olha, você não vai ter nenhum emprego daqui a uns 3 anos, então aceita qualquer coisa, não pede aumento, né? Na verdade é até um benefício você estar trabalhando agora, porque daqui a um tempo, daqui a 3 anos, você nem vai ter um emprego mais, as IAs vão tomar conta de tudo. E isso é uma ótima estratégia. Isso é uma ótima estratégia porque aterroriza o trabalhador, né? Se você não tem mais valor nenhum, se daqui a um tempo as máquinas vão tomar conta do universo, então para que você sequer vai pedir um aumento ou exigir um salário digno? E isso, de certa forma, acaba gerando uma economia para essas empresas que estão contratando esses profissionais, que estão aceitando salários menores. E justamente porque toda vez que alguém aceita um salário menor ou compra essa narrativa de que a IA realmente vai tomar conta de tudo, a Anthropic ela ganha um pouco de dinheiro. Porque toda essa economia que as empresas estão tendo, elas estão investindo justamente na Anthropic. Toda vez que alguém perde o emprego, a Anthropic faz um pouco de dinheiro. E o que eles querem passar é que a IA está funcionando perfeitamente bem, que daqui a 3 anos os seres humanos não precisarão mais trabalhar, não haverão mais empregos para ninguém. Mas o que acontece é que na realidade ninguém está falando isso, mas as IAs elas não estão funcionando tão perfeitamente como eles querem vender. Mas essas empresas elas precisam continuar fingindo que está funcionando, que está tudo dando certo às mil maravilhas, porque isso cria hype, isso cria marketing e é bom para os investidores que estão entrando nessa área agora. Os investidores eles precisam dessa confiança de que está tudo bem, que está tudo funcionando, que está tudo indo às mil maravilhas. Mas uma pergunta que eu faço é o que nós, como programadores, como profissionais de TI, podemos fazer sobre isso? Eu acho que, para começar, a gente poderia começar a falar mais sobre como isso realmente tem funcionado dentro das empresas. Os agentes de IA estão funcionando? As coisas estão realmente indo de acordo? Ou estamos precisando revisar muito mais código e corrigir muito mais besteiras do que antes precisávamos? Eu acho importante que as pessoas comecem a falar sobre o que tem e o que não tem funcionado relacionado a IA. Porque, no momento, toda a narrativa está muito mais propensa para o lado dos poderosos, o lado dos empresários, as pessoas que é, querem vender essa ideia de que a IA já substituiu o ser humano, mas que não é verdade. Existem diversos tipos de obstáculos na frente da IA. Enquanto os trabalhadores não começarem a realmente falar sobre isso, realmente dizer o que realmente vem acontecendo dentro das empresas, os trabalhadores vão estar completamente sem causa, sem um front, sem só entrando em pânico mesmo. Mas no momento só os poderosos estão criando a própria narrativa deles, né? Assustando o trabalhador e fazendo com que eles aceitem pagamentos menores, porque
se você não vai ter emprego daqui 3 anos, então aceita qualquer coisa. A narrativa é essa. E dado momento, eles estão também se certificando de que ninguém vai pedir um aumento de salário, porque imagina, você pede um aumento de salário e ouve seu chefe te falando: Nossa, mas você está pedindo um aumento de salário agora? Eu posso colocar uma inteligência artificial para fazer seu trabalho. Então, o seu trabalho ele vira como se fosse um benefício, um favor que alguém está te fazendo, quando na realidade não. E daí as pessoas começam a aceitar qualquer salário, ganhar 10%, 20%, 30% menos, e fica por isso mesmo. Então, a narrativa tem contribuído muito. E isso é basicamente o que tem acontecido no mercado de trabalho de TI hoje. É, mas voltando ao assunto que eu queria falar, de budget de tokens, o que tem acontecido ultimamente é que o Facebook introduziu um placar, um leaderboard, sobre quem está usando mais IA dentro da empresa. Então, basicamente, eles estão recompensando quem produz o maior número de besteiras com IA possível. E além de tudo, o que é mais engraçado também é esse certificado de que você está queimando o máximo de dinheiro possível da empresa. E se caso você é um funcionário do Facebook e não utiliza tanto a IA quanto eles gostariam para gerar esse tanto de besteiras, você é dado como não produtivo, né? O que é uma insanidade, porque é inversamente proporcional a qualidade do código que você produz com o tanto de código que você produz. O código ele precisa ser revisado, precisa de qualidade, precisa ser seguro. E isso não condiz com produzir o maior número de linhas possíveis através de IA. E agora, no momento, eles estão realmente pensando: nossa, finalmente, agora a gente tem um jeito de poder monitorar esse povo. Antes a gente tinha tentado com um número de linhas de código, mas não tinha dado certo. Daí a gente começou a tentar fazer monitoramento, gravando o monitor deles, mas também não tinha dado muito certo. Mas agora vejam só, agora nós podemos utilizar a IA. Podemos ver o quanto de tokens eles estão utilizando no dia a dia deles, e isso quer dizer que eles estão produzindo mais ou menos. Olha o tamanho da insanidade. Então, agora, nesse momento, eles têm uma ótima narrativa para mostrar para os investidores e dizer: olha o quanto eles estão produzindo, olha o quanto essa empresa está indo para frente, o quanto de tokens estão sendo utilizados. E isso é muito pior do que qualquer coisa se passando agora mesmo na China, por exemplo. Eu sei que existem muitas narrativas sobre o quão distópica e miserável a China é, mas na realidade isso está acontecendo agora mesmo no Vale do Silício. Tipo, existe um budget de tokens no Vale do Silício, um budget de gerador de besteirol. Tipo, sério isso? Na verdade, essas coisas não estão tornando as pessoas mais produtivas. Está dando um budget de besteirol para as pessoas. E um segundo trabalho. Então agora, tipo, parabéns. Você tem um segundo trabalho, que é cuidar da IA e vai ser menos pago. A IA veio com a proposta de que a gente não ia precisar mais trabalhar, nunca mais na vida. Mas o que realmente aconteceu é que agora a gente vai ter que trabalhar o dobro para limpar as coisas que a IA está fazendo. Você tem, por exemplo, o CEO da Nvidia falando como se não tivesse tendo que gastar US$ 250 mil por ano com tokens de IA, sendo que os funcionários não estão realmente sendo mais produtivos, a produtividade não está aumentando. E eu fico me perguntando o que vai precisar acontecer para que as pessoas comecem a falar o que realmente tem acontecido. Tudo que tem dado certo e tudo que tem dado errado com a IA. Porque até o momento, a narrativa é de que o ser humano já foi substituído. As pessoas precisam falar sobre isso, as pessoas precisam realmente ser honestas sobre isso, principalmente os trabalhadores. Você que usa IA no seu dia a dia e já está usando há um bom tempo, você sabe que quanto mais preciso você precisa ser, menos a IA vai servir. A realidade é que existe uma imensa parede entre o que você realmente precisa fazer e o que a IA pode te entregar. Então a IA ela consegue chegar em até 80% do que você precisa entregar.
Mas esses 80% sempre foram a parte mais fácil. Os outros 20% é o que realmente fazem a diferença, sempre fizeram. E são esses 20% que continuam sendo trabalho humano. Algumas pessoas elas têm insistido em budget de tokens. Enquanto isso, outras têm focado em manter o processo devagar, focar na qualidade, entender de fato quais são as necessidades do cliente e entregar aquilo que o cliente realmente precisa. E essa é realmente a parte difícil. A IA não vai te ajudar com isso. Na verdade, a IA ela vai te guiar muito mais ao erro, se você confiar demais nela. Eu até tinha achado no começo do ano que esses meus sentimentos que eu tinha sobre a IA iam desaparecer, que a IA ia avançar e que provavelmente eu ia me sentir um idiota em algum momento em achar que realmente não ia chegar a ser esse topo todo que estavam vendendo. Mas o que realmente tem acontecido é que esses pensamentos estão ficando cada vez mais fortes e se mostrando cada vez mais reais com o passar do tempo. E a parte boa, a notícia boa que eu tenho para dar a respeito de tudo isso é que eu vejo que as pessoas estão começando a despertar para isso. E isso é muito bom. Mas e você? O que você pensa sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários. Se inscreve, compartilha e dá o like para me ajudar. Obrigado por assistir.